Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesse dia. E hoje o canal Reflexões Bíblicas traz uma reflexão, se encontra em Mateus capítulo 7, no versículo 24. Quando nós olhamos para o livro de Mateus e os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, Jesus traz muitos ensinamentos para a nossa vida. E ele usava bastante parábolas, situações do dia a dia, para que as pessoas pudessem entender. E no capítulo 7 aqui não é diferente. Jesus aqui começa falando sobre julgar o próximo. Depois ele fala da importância de nós perseverarmos em oração. E o próximo tópico é a porta estreita e a porta larga. Ele fala sobre o caminho estreito e o caminho largo. Fala também sobre os cuidados com os falsos profetas. Esse tópico que antecede o tópico que está no versículo 24, que diz a casa na rocha e a casa na areia, que é a nossa reflexão de hoje. E ele diz no versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu vos assemelho ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E Jesus aqui ele vem trazendo essa comparação de alguém que constrói uma casa sobre a rocha, que ele está dizendo alguém que constrói uma casa em um terreno bom, em um terreno firme, comparado a uma rocha, algo que não há variação, algo sólido, que faz um fundamento sobre a rocha, e alguém que faz uma construção na areia, em um ambiente, em um terreno que é instável, que pode vir chuva, pode vir uma enxurrada, e se essa casa não estiver bem firmada, o alicerce dela não estiver bem feito, ela pode se romper facilmente. Hoje nós vemos, com toda a tecnologia que existe, eles constroem casa nas praias, em lugares de areias, e sem problema algum. Mas naquela época não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje. Então, para alguém construir uma casa, tinha que ser um terreno, o terreno tinha que ser um terreno sólido, um terreno firme, algo em que não havia variação. E quando nós olhamos, amados, para o que o Senhor está falando nas Escrituras, os ensinamentos que Ele ali oferecia ao povo, nós temos que esquecer esse mundo que nós vivemos hoje aqui. Era um mundo completamente diferente há 2000 anos atrás. Era totalmente diferente da nossa vida que nós vivemos hoje. As casas, os edifícios que nós contemplamos, é totalmente diferente. As pessoas viviam uma vida de escassez. Se você for pesquisar histórias, se você for buscar dados históricos de como era a vida das pessoas naquela época, principalmente os pobres, que eram as pessoas que mais ouviam Jesus, porque os fariseus, aqueles que eram grandes, os religiosos da época, aqueles que tinham cargos elevados, aqueles que eram importantes da época, eles nem ouviam Jesus. Quando eles se aproximavam de Jesus, era só para criticar o ministério de Jesus, para afrontar Jesus, para querer tirar o Jesus do objetivo ao qual ele veio ao mundo. Mas os que ouviam ele geralmente eram pessoas simples, pessoas que estavam ali na multidão, pessoas que moravam em casas feitas de barro, misturada com algum tipo de palha, algum tipo para trazer firmeza. Era um barro específico que eles usavam. Então, quando você vai para a história, você vê esse tipo de situação. Por isso que Jesus falava bastante em parábolas, para eles poderem entender. E Jesus fazia a comparação daquilo que é terreno, da vivência deles ali no dia a dia, para eles poderem entender. E nós olhamos aqui essa passagem da casa na rocha, a casa na areia. Jesus estava falando isso para essas pessoas que viviam nessa situação. E eles faziam as construções das suas casas da forma que dava, porque a maioria não tinha condições. Então a casa deles era super simples. Se eles, mesmo num terreno sólido, num terreno firme, a construção da casa deles já oferecia perigo, imagina se eles construíssem essa casa num ambiente instável,
um ambiente onde há variações diárias, como areia, um monte de areia. E Jesus usa essa situação, essa comparação para falar para eles: vocês precisam estar firmados em Deus, não nas coisas desse mundo. Porque quando vocês estiverem firmados verdadeiramente no Deus que eu estou apresentando através da minha vida aqui para vocês, então vocês vão estar no lugar certo. Vocês vão estar seguros, vocês vão estar firmados numa rocha, em algo que não há variação, em algo que não há mudança. Jesus está dizendo para eles: eu preciso que vocês sejam sábios, sejam homens sábios que ouvem as minhas palavras, essas minhas palavras que estou dizendo a vocês, e praticam. Não sejam apenas bons ouvintes, mas sejam praticantes também. Sejam bons ouvintes e bons praticantes da minha palavra, para que vocês sejam bem-aventurados nessa terra. E nós vemos em vários textos bíblicos onde os escritores fazem menção referente a Deus sobre uma rocha. Em Isaías capítulo 26, versículo 4, está escrito assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O salmista também, no livro de Salmo, capítulo 18 e 2, vai dizer, o salmista, que o Senhor é um rochedo eterno para ele, comparando o Senhor como uma rocha, como algo sólido, como algo firme, como algo que não há variação, não há mudança. Tiago vai dizer, Tiago capítulo 1, versículo 17, diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, e nele não há mudança, não há sombra de variação. É algo firme, é algo que você pode confiar. Deus não é o homem que hoje fala uma coisa para você, promete algo para você hoje, amanhã já não é mais aquilo. Se você estiver firmado nele, pode vir o vento que vier, pode vir a luta que vier, pode vir a enfermidade, pode vir a dificuldade financeira, o problema conjugal, pode vir o problema no trabalho, mas você vai continuar de pé. Você vai ter forças para continuar. Se você estiver firmado na rocha que sou eu, diz o Senhor. Diferente daquele que constrói a casa na areia. Diferente daquele que coloca a confiança nesse mundo, nas coisas terrenas. Coloca confiança no homem, coloca confiança na posição social, coloca confiança nos negócios, no carro, na casa. Essa pessoa, se ele está firmado nessas coisas que perecem, quando vir o dia da dificuldade, ele vai se desmoronar. Ele vai se desabar, ele vai ser levado junto com essas coisas. Porque ele não está firmado no lugar certo. E Jesus ali fica falando para eles, para que eles entendam aonde eles devem colocar a confiança deles. O que eles precisam fazer, não somente ouvir, mas praticar todos os ensinamentos que eu falei anteriormente. O Senhor está falando para eles. Tudo isso aqui que eu já falei para vocês, vocês precisam praticar, colocar em prática, examinar a minha palavra e crer nela, colocar ela em prática para que vocês tenham vida nessa terra, para que vocês tenham vida em abundância, porque eu prometo uma vida de abundância para vocês, mas vocês precisam estar alinhados com a minha palavra, vocês precisam estar vivendo a minha palavra, para que vocês sobressaiam, para que no dia da perseguição, no dia da tentação, no dia da dor e da angústia, vocês possam ter força. Talvez nesse dia sua casa está firmada na areia, está firmada no cargo que você ocupa, bem remunerado na sua empresa, está firmado na sua conta bancária, está firmado no bom plano de saúde que você tem. Assim como Judas, que andava diariamente com Jesus, vendo todos os milagres que Jesus fazia, ouvindo diariamente os conselhos do Mestre, mas o seu coração, a sua casa, estava firmada nas coisas desse mundo, esquecendo dos conselhos do Mestre, seguindo seus próprios impulsos, seus próprios desejos, porque pensava que aquilo seria o melhor. E Jesus ali o tempo todo tentava alertar ele, para que ele pudesse entender o que ele estava vivendo. No último momento, quando ele levou os soldados para prender Jesus,
Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer, Jesus olha para ele e fala: "O que fazes aqui, amigo?" Jesus chamou ele de amigo para ver se ele caía na real, para ver se ele caía na realidade do que ele estava fazendo. Mas o coração dele estava tão voltado para as coisas desse mundo, tão apegado às coisas terrenas, às coisas que se destroem, que ele não conseguia entender, não conseguia enxergar e ver o que ele estava fazendo. E muitas vezes nós criticamos Judas, mas nós estamos agindo igualzinho a ele. Estamos na presença de Jesus diariamente, ouvindo a palavra dele, vamos nos cultos, segunda, terça, domingo, estamos na igreja ouvindo a palavra, mas o nosso coração está duro. O nosso entendimento está fechado para as coisas de Deus, nós não conseguimos colocar em prática a palavra do Senhor. E assim estamos traindo ao Senhor diariamente, não colocando a sua palavra em prática, que Ele nos pede, com o nosso orgulho, a nossa avareza, a nossa falta de perdão, a nossa falta de amor. Estamos sentados à mesa, como Judas, participando de tudo que o Mestre oferece, porque é bom, tudo que o Mestre oferece é bom, mas nós não queremos compromisso com a palavra dele. Nós não queremos andar em verdade. Porque praticar a palavra exige renúncias, exige compromisso. E nós não queremos, né? Nós queremos, às vezes, são os benefícios que Jesus oferece. Assim como a multidão que seguia ele. Por isso que Jesus ensinava a eles. Vocês precisam colocar em prática. E não apenas só ouvir. Que nesse dia nós possamos voltar a praticar a palavra. Praticar o amor, o perdão, o arrependimento, a paz, sem a qual ninguém terá Deus. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que possamos voltar à prática da palavra. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, para que possa alcançar mais pessoas. Ative o sininho, se inscreva no nosso canal, para que quando nós postarmos mais vídeos, você possa ser notificado. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. O canal Reflexões Bíblicas agradece.